Eu sou a escritora Iria Krieger, estou aqui em Buenos Aires, né, Argentina, e é uma alegria muito grande, né, estar aqui presente nesse ambiente aqui, onde as pessoas frequentam muito, né, e hoje é um dia especial, sábado à tarde é o dia que todo mundo tira um tempo para ser mais feliz. Eu queria dizer para vocês, né, que eu sou escritora, igual amo escrever. Tudo começou uma menina, né, na escola, com 5 irmãos, mas rapazes, e eu menina, né? Eu sempre interessava pelos que os meninos gostavam, já que eu era a 6ª pessoa da família que tinha nascido. E com esse ambiente, eu fui sabendo que eu era diferente. Eu gostava do que os meninos faziam, mas não era aquilo que me interessava muito. O que me interessava muito era ler e livros. E foi aí que eu comecei na aula, que eu tive a intenção de ir falar com o diretor e perguntar onde eu ia conseguir mais livros para me ler. Ele disse, ó, aqui na biblioteca, naquela época, não tinha livros, só tinha aquele livro que estudava naquele ano. Eu sei que depois ele deu um jeito e conseguiu um livro para mim. E com isso, eu li e comecei a emocionar cada palavra, né? Cada letra do alfabeto, que eu digo que as letras do alfabeto são a minha inspiração, está na minha identidade. E como eu gosto de escrever, a partir daquela época, né, eu disse, eu vou ser escritora. Mas daí houve um outro caso, que quando eu morava em Tuporanga, que nós saímos de Imbuia e viemos morar em Tuporanga, um certo dia veio uma professora de um outro estabelecimento de Rio do Sul para ver o que as crianças gostavam de ser no futuro, né? Como ela tinha uma didática que sabia ver o que realmente cada criança gostava, e ela mandou eu preencher 2 folhas, e nelas eu preenchi todas as perguntas que ela respondeu. E nessas perguntas eu preenchi com carinho, né? Porque eu já gostava de letra, e quando eu entreguei para ela, ela olhou bem, ela ficou um tempinho com a folha na mão, e ela disse assim, ó, tu vai ser escritora, tu tem toda a chance do mundo de ser escritora. Foi, passou, fiz o primeiro ano, né? Depois fiz o 2º grau, e quando casei, eu disse, eu vou casar, porque na época passava dos 20, se não casava, ficar para titia. Então eu fui lá e casei, e com o tempo tive meus filhos, né? Catiúcia, o Cleito e o Kel. Daí, quando eu completei acima de 50 anos, eu disse, agora eu vou fazer o meu propósito. Eu vou ser o que eu quero e o que está no meu coração. Foi com isso que me abriu várias portas. A primeira, eu fui fazer uma faculdade. A segunda, eu fiz a 2ª faculdade. Quando eu terminei as 2 faculdades, eu disse, puxa, agora é hora, né? Comecei a mexer em todos os papéis que eu tinha escrito anos e anos atrás, né? Porque eu sempre guardava. Cada papel eu guardava, eu não deixava ninguém jogar livros fora, porque livro é a minha paixão, né? E eu sentei na mesa, terminei as minhas 2 faculdades, daí eu vi, puxa, se eu pegar esses livros, todas essas escritas que estão aqui, eu guardava tudo em caixas, vai dar um livro. E dito e feito. Falei com a amiga Morgana, né? Ela disse, Síria, vou começar a digitar para ti o que tu mandou para mim. Eu dei para ela, né, para ela ler, e daí ela disse, eu vou digitar para ti. Eu sei que aqui, todo esse teu material de escrita, eu tenho certeza que dá um livro especial. Daí eu esperei um pouco, né? Daí ela deu um tempo para ela fazer, porque tudo não é hoje, né? Mas é uma semente que a gente planta para colher. Eu dei para ela e ela foi analisando e vendo cada palavra, né? E eu perguntava, ei, como é que tá? Ela não respondia. Ela só respondeu depois de 30 dias, quando ela colocou mais ou menos a história que ela leu. Ela deu uma mexidinha assim, alguns textos
como ela escrevia muito bem e ela já tinha escrito alguma coisa de livro, ela colocou em fases, primeira, segunda, terceira, e eu abri. E daí deu um tempo, né? Daí ela me mostrou aqueles livros pronto. Daí eu disse, puxa, eu nem pensei que ia, tudo que eu escrevi, tudo que eu coloquei ali naquela escrita fosse tão boa. E ela disse, Ilha, eu estou lendo aqui algo que mexeu com o meu coração. Eu disse, puxa, era isso que eu queria. Daí veio a proposta de como fazer o livro, né? Isso aí foi em 2015. Como fazer o livro? Na época, o livro era um obstáculo enorme para conseguir fazer um livro. Daí eu tive que comecei a falar com a minha amiga Lorena, depois falei com a Polônia Gastardi, né, que é uma escritora renomada de Santa Catarina, e assim foi falando, né? Cada uma eu fui comentando o que eu devia de fazer, como eu fazia, de que jeito, comecei a ir em palestra, comecei ali em lançamento de livro, e eu fui pegando de cada ali uma sabedoria. E quando eu vi, coloquei tudo o que eu tinha que fazer, né? Porque quando a gente tem um propósito, a gente age da melhor maneira possível. Daí eu coloquei etapas por etapa que eu tinha que fazer. E foi. E o livro estava pronto. Agora eu tinha que mandar fazer na livraria, na 3 de Maio, né? Que faz os livros. Daí era outro processo. Daí quando eu mandei lá o orçamento, eu disse, puxa, é uma fortuna para fazer, eu não estava preparado para aquele valor dos livros, né? Daí eu fui em cada irmão na época e disse, ó, quanto vai me ajudar para me lançar o primeiro livro? Muitos, dos 11, né, uns acreditaram em mim, outros fizeram de conta que não entendiam o que eu estava falando, mas o que acreditou em mim me deu mais força, e foi então que eu mandei fazer o livro. E quando o livro foi para 3 de maio, né, para produzir, porque tudo é um processo, né? Mas antes disso eu tive que passar para várias pessoas ler, antes de eu levar na 3 de maio. Quando eu levei na 3 de maio, o meu amigo lá olhou o livro e disse assim, e fez o preparo, né, do livro, o boneco, né, que eles falam hoje em dia, o boneco do livro, e ele mandou para mim, ele gostou do livro, e todas as pessoas assim que estavam mais próximas de mim, eu dei para ler, para dar uma olhada, se precisava alguma coisa. Daí veio a capa, né? A capa a gente diz assim, eu pensava no nome, depois, puxa, aquele nome ali não está combinando. Daí pensava no outro, não está combinando. E quando veio uma noção lá no fundo do meu coração, né, que a capa podia ser um amor. O livro já tinha programado o nome, que era Amor de Família. Então, o que é o amor? O amor é algo que sai de dentro, né, e espalha. Então eu pensei, puxa, é um ninho que eu vou fazer, onde tem aquele vento, né, que move, e o amor ele tem que mover, ele tem que partir de mim e de todos e para o mundo. E foi então, a capa deu certo, né? O livro montado, a família aceitando alguns a me ajudar, e veio o livro, né? Veio o livro, o boneco, e quando eu peguei na minha mão, eu disse, poxa, é a melhor coisa do mundo que eu ganhei, um presente. Parecia que estava voando em cima da minha mão. Uma energia boa, aquele livro, porque ele me incentivou e me fez acreditar mais em mim e que eu podia muito, muito mais. E o livro, né, veio início de fevereiro e eu peguei o livro e disse, agora eu vou arrumar para lançar esse livro. Fui na Fundação Cultural, fiz todo um trabalho, né, de como lançar o livro, como eles podiam me ajudar para me lançar lá. E foi em abril, dia 15 de abril, eu lancei o primeiro livro. E esse livro é o Amor de Família. É um amor que não é a minha família, né, que eu conto no meu livro, mas é a história da família. O amor que tem que ser distribuído, não só por mim, mas pelo mundo inteiro. Então, o Amor de Família foi o meu primeiro livro, né?
E essa emoção parecia que dizia, puxa, fiz um, agora eu posso fazer muito, muito, muito mais. Então, daí veio as outras ideias, porque quando a gente começa é difícil, mas quando tu planta a primeira semente, a segunda fica muito mais fácil. Então, lancei o primeiro livro, Amor de Família, fiz a festa, convidei todos os meus irmãos. Quando eles pegaram o livro na mão, eles disseram, puxa, é a coisa mais bonita que tu pôde fazer. Até a minha neta, né, na época, ela chegou lá, era pequenininha, em 2015, ela disse, avó, eu vi na lançamento da avó. Então, cada sorriso que vieram lá para me dizer, que bom que tu escreveu, que tu é escritora, isso me trouxe uma alegria especial para a minha vida. Então, ser escritora é escrever, é fazer. E hoje, eu sei que tudo aquilo que eu escrevi, o primeiro livro, eu posso muito, muito mais. Então, cada momento da minha história, ela tem uma emoção e uma gratidão. Por isso que eu sempre falo, escrever é dedicar, é fazer acontecer. Eu sinto muito feliz de ser escritora e poder cada dia mais escrever um pouquinho mais e ser feliz.